Olá, bom dia. Pois é, rapaz. São agora 10h09. Às 9 horas eu tentei começar a fazer a gravação do vídeo, sabe? Aí me danei aqui, sabe, a falar, sabe? Quando eu olhei de repente pensando que a câmera tava, sabe, o smart estava funcionando e não estava, bicho. Aí veio a mensagem dizendo que eu estava sem espaço de armazenamento, tá certo? E eu vou aqui a falar, rapaz, eu falando, tá certo? Mas deixa eu continuar. Minha vontade foi desistir, sabe? Não falar mais nada hoje. Hoje são 15 de julho, certo? Terça-feira. Terça-feira é dia de ir à novena, para quem é crente católico, certo? E crente e devoto de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, tá certo? Jesus histórico que existiu, tá certo? Esse aí existiu. Agora, se ele foi divino, aí já são outros 500. Mas o fato é que hoje é dia de ir, sabe, e pedir ali, lembrar aí, sabe, a mãe de Yeshua, certo? E pedir dela, sabe, pedir aí a proteção, pedir bênçãos, pedir ajuda, pedir ânimo, certo? Porque às vezes a vida cansa. Rapaz, eu estava pensando em fazer aí, sabe, umas contraposições, imaginando o ser humano, sabe, na superfície planetária produzindo história natural, certo? História cósmica, história dos bichos, das coisas, sabe? Enfim, tá certo? E num certo momento tirar, excluir a gente desse mundo aí, sabe? Do mundo da história natural. Mas eu acho que não tem como, sabe? A gente se separar, sabe? Da história natural. Porque assim a gente fica, sabe? Vendo e ouvindo as coisas, sabe? Dos acontecimentos, das coisas ao redor, tá certo? E a gente fica assim meio atrapalhado, tá certo? Então veja que hoje são 15 de julho de 25, né? E as coisas estão acontecendo ao redor, muitas coisas acontecendo ao redor. Aqui na minha frente são 2 minutos de vídeo, eu tenho um bicho aqui, sabe, na minha frente, uma onça, certo, que gosta de comer é, que gosta de comer, rapaz, aí eu tava querendo lembrar o animal, sabe, que ela gosta de comer no mato, sabe, porra, e agora o nome do animal não vem, mas deixa pra lá então, tá certo? Porque eu queria falar de predação, rapaz, sabe, o ser humano, e no fundo é isso, sabe, aí, sabe, a gente essas questões aí do mundo da política, então eu queria falar da história natural e dentro da história natural fazer um corte para a história política, tá certo? Veio um vídeo para mim sobre a cidade de Roma, a história de Roma, falando de Enéas, falando de Rômulo e Remo, Rômulo que fundou a cidade de Roma, certo? Mas eles estavam na Etrúria, a Etrúria ali, uma região ali, sabe, na Península Itálica, sabe, onde ali a Etrúria era a região onde estavam os etrúrios, certo, aí uma cultura, tá certo, e quando os romanos se estabeleceram, já havia ali os etruscos, tá certo. O Enéas, quando chegou corrido, sabe, com o pai dele nas costas, sabe, o pai dele esfregando o cu dele no pescoço dele. Rapaz, aí, com medo de Aquiles, certo? Porra, Aquiles infernal. Aí, rapaz, sabe, ele chegou, foi ficando por ali, tá certo? Porra, aí, mas a terra já estava habitada e quem estava por lá eram os etruscos, certo? Os etruscos. Aí tem essa coisa ali, sabe, na Península Itálica, que não convém agora falar, mas o fato foi que ali eu não tinha me dado conta quando eu fiz direito a história das leis. Eu não me dei muita atenção para essa história de como aí, sabe, as bases do direito ocidental se estabeleceram. Na verdade, se estabeleceram no dia se a Grécia, sabe, produziu ali, sabe, a filosofia e a política e ali a ética, não sei mais o que, sabe, a Roma se destacou por produzir direito, tá certo? Num certo momento ali, sabe, ali a ágora em Roma, não se falava ágora, ágora é um termo grego, tá certo? Mas ali o Senado, sabe, onde se reunia ali uma assembleia de nobres, de aristocratas, tá certo? Foi cedendo espaço para plebeus, certo? Tinham patrícios e tinham os plebeus, certo? E os plebeus foram adquirindo ali,
Os plebeus eram ali, sabe, os populares que ficavam ao redor, tá certo? Eu não sei onde é que era a reunião, sabe, da Assembleia dos aristocratas, tá certo? Mas o fato foi que com o tempo ali, sabe, a população romana, sabe, foi adquirindo espaço ali na área do Senado, tá certo? No fórum, ou não sei mais onde, sabe, que esse espaço aí de poder, sabe, foi sendo cedido para os populares, que tinham ali os coliseus ali, sabe, aqueles teatros ali, aqueles anfiteatros, sabe, onde eles promoviam ali, sabe, a diversão e aquela coisa toda, e havia reunião. Mas o fato é que ali entre os romanos havia os que se apropriavam dos excedentes da produção, os aristocratas, e os que trabalhavam para produzir, sabe, para produzir com a força do seu trabalho ali o que era apropriado pelos patrícios, tá certo? E com o tempo ali, sabe, a população em maioria e no grito, certo, foi ali exigindo atenção, tá certo? O fato foi que criaram 12 tábuas, escreveram em placas de bronze, sabe, leis para não ser esquecidas, porque a explicação que se deu, por que se criou ali, sabe, se usou tábuas metálicas ali, sabe, para escrever as leis que eram do interesse ali da sociedade romana, tá certo? Não só dos aristocratas, dos patrícios, mas também dos plebeus. Ali, porque assim, aí, sabe, os conceitos, as normas, sabe, ficavam na cabeça de quem estava interessado, sabe, em acumular privilégios, tá certo, em se apropriar dos excedentes da produção e do trabalho, tá certo, que era ali, os patrícios, tá certo. Aí houve pressão dos plebeus ali, sabe, para que sabe, esses conceitos jurídicos, sabe, fossem escritos. E aí houve, sabe, quem escrevesse ali, alguém deu a ideia de que se escrevesse isso em tábuas metálicas, tá certo, de cobre, tá certo. E essas leis foram escritas, tá certo. E a partir dali, então, sabe, ficou favorecido ali, sabe, a memorização, sabe, dos direitos que a sociedade, do modo geral, tinha, que não era só o direito dos aristocratas, dos patrícios, e daquilo que os patrícios diziam que a lei era, tá certo? E aí pronto, e essas tábuas foram fixadas, não sei se foi no fórum, não sei, numa praça, não sei onde foi que essas tábuas ficaram fixadas. Eu só sei dizer foi que aí, sabe, o direito então, sabe, que era um fenômeno aí, sabe, presente em todos os povos, ali entre os romanos ficou fixado em placas, em 12 placas metálicas, tá certo? E essas placas metálicas foram para cima, foram para baixo, tá certo? Desapareceram, mas o fato foi que aí, sabe, a presença dessas placas ajudaram a memória, sabe, a memória do povo, sabe, dos plebeus ali, sabe, a fixar o que eram, sabe. Eu penso que essas placas não desapareceram assim à toa, nem foram gastas pelo tempo, tá certo? Elas foram simplesmente removidas porque não interessava para os patrícios, sabe, ter esses direitos aí, sabe, aí publicados, tá certo? Porque o caso é o seguinte, certo? Se tem reis, generais e sacerdotes, tá certo? Essa turma aí, rapaz, o que eles querem aí é fazer manipulação. Na verdade é isso, acho que a palavra, sabe, que cabe sempre entre nós, sabe, da espécie humana, é a palavra manipulação, tá certo? Aí as classes dominantes promovendo os simulacros, sabe, promovendo fraudes, promovendo distrações, promovendo cortinas de fumaça e fazendo aí a apropriação dos excedentes, tá certo? Na moleza, tá certo? Eu acho que a coisa é assim. E isso vale agora para o nosso tempo, mas o fato foi que essa questão, essa explicação que me deu da lei das 12 tábuas, e para mim, sabe, criou aí uma situação que deu assim, relevância aí, sabe, para os populares, sabe, para a classe popular ali na sociedade romana, tá certo? E assim, essas normas que foram grafadas nessas 12 tábuas, tá certo? A gente pode considerar que foram aí, sabe? Se fala ali entre os povos mais antigos que os romanos, ali na Mesopotâmia, certo? Não vem agora o nome, mas ali já se fazia ali em tabuletas de barro, sabe? A gravação, o armazenamento de escritos de textos legais, tá certo?
Mas para o mundo ocidental, valeu ali com mais intensidade o que as 12 tábuas dos romanos continham, tá certo? E essas 12 tábuas se somaram aos esforços dos gregos ali no plano da cultura para trazer aí, sabe, esse modo que a gente tem hoje de examinar, sabe, de ler, de interpretar, sabe, e de sentir o que foi, sabe, a cultura desses dois povos aí, marcantes para nós aqui, querendo ou não, sabe, sendo do mundo ocidental ou do mundo do norte global, do global, do sul global, como queiram, tá certo? A verdade é essa, sabe, nós temos uma cultura jurídica, tá certo? E hoje o que a gente vive no nosso tempo é isso. Mas deixa eu falar uma coisa, domingo quando eu saí, sabe, eu fui obrigado a me movimentar, quando eu já vinha da casa dos meus filhos, sabe, para vir para minha casa, tá certo? E assim, e peguei um moto Uber, tá certo? E vinha pelas ruas ali do bairro da Marambaia, quando de repente, a uns 15 metros à frente, eu vi, o cara o piloto da moto deve ter visto também, mas não prestou atenção, tá certo? Mas era um cachorro, sabe, um morador de rua, tá certo? Um cachorro morador de rua, ali, sabe, defecando, sabe, fazendo, se abacocorando ali, sabe, baixando o fundo dele perto do chão, sabe, fazendo ali umas bolotinhas de cocô, tá certo? Sabe lá de onde veio, sabe, essa massa aí fecal, sabe, produzida por ele, de que alimento, sabe, quando foi que ele conseguiu esse alimento, quem deu esse alimento para ele, sabe, se ele foi ali em algum nicheiro, ele estava numa área de feira, tá certo, eu não sei como é que foi isso aí, mas o fato é que ele se abaixou ali, sabe, colocou para fora o processado dele, tá certo, de onde ali, sabe, que ele usou para tirar energia, para, sabe, movimentar o cérebro dele, sabe, garantir a existência dele, tá certo, porra. Aí eu vi aquele cão naquela arrumação ali, sabe? Chamei a atenção do motoruba, sabe? Que não estava prestando atenção para aquilo, tá certo? Passou ao lado do bicho e ele não se importou, ele estava acocorado e acocorado ele continuou. E o motoruba, sabe, seguiu adiante. Aí eu perguntei se ele conhecia o Diógenes, tá certo? Que eu tenho na minha cabeça essa história do Diógenes, aquele Diógenes, sabe, da lamparina, sabe, que andava pela rua transtornado. O Diógenes foi um morador de rua, sabe, eu tiro essa dedução aí, tá certo? E ele viveu ali no tempo do Alexandre, sabe, do Alexandre da Macedônia, o filho do Filipe II, porra, bicho. E eu só sei dizer, rapaz, que o Diógenes, sabe, era morador de rua e assim andava com aquelas roupas ali dos orientais, daquele povo ali, daquelas cidades gregas ali, sabe, aqueles de não usar essas roupas que a gente usa aqui, sabe, calça comprida, essas coisas assim, tá certo? Eles colocavam um roupão, amarravam ali, sabe, alguma coisa na cintura ali, sabe, andavam para cima, para baixo, não, vai ver que não usavam cuecas ou qualquer outro protetor aí, sabe, das partes baixas, entendeu? E quando queriam fazer as necessidades, se acocoravam ali, sabe, que nem aquele cachorrinho ali, sabe, que eu vi, sabe, ali faziam suas necessidades. E o Diógenes, particularmente, sabe, ele não tinha, era um cara assim, sabe, um cara que não aceitava as leis constituídas, tá certo? Ali, num estado ali, sabe, que a gente chama num estado ali de natureza, tá certo? E ali, sabe, como se fosse um bicho qualquer, ele se abaixava, sabe? Ou então ele colocava o pau dele ali fora, sabe? Mijava, sabe? Aquela coisa toda. Até eu li, sabe, aí, aqui na internet, sabe? Que até se masturbar, sabe? Em público, o cara fazia, vê se pode. Era um cara assim, um afrontador, sabe? E não sei até que ponto ele era desgovernado mentalmente, portador de transtorno, assim, sabe? De transtorno mental aí, sabe? Que apagasse a consciência, na consciência dele, a situação de que a gente vive em sociedade, que a sociedade tem normas de comportamento, tá certo? Básicas aí para a gente poder se suportar. Aí eu só sei dizer, rapaz, que eu fui conversando com o Moto Uruber, sabe, a respeito dessa história, contei para ele a história do Diógenes, que o Diógenes era um morador de rua, sabe, que cagava e mijava, sabe, em público, não respeitava ninguém, e morava num barril, certo, numa barrica, sabe, ou qualquer coisa assim, lembrando ali aquela ideia que, sabe, que tem aí um seriado do SBT, do Chaves, tá certo, um seriado mexicano, onde o Chaves mora dentro da barrica, só que a barrica está
a barriga está, como é que a gente pode dizer? Ela está na vertical, tá certo? E ele entra por cima da barriga. Já o Diógenes não, a barriga dele estava na horizontal, estava deitado no chão, tá certo? Eu estou me atrapalhando aqui com essa história de vertical e horizontal, mas eu sei que a barriga do Diógenes, a boca era sempre perto do chão, tá certo? Deitado ali, e ele ficava ali, só passava o dia ali. Eu acho que quando estava mais quente ele saía e ele ia para a rua, para a praça, qualquer coisa assim. Quando era de noite ele se refugiava ali, sabe? Depois de ter comido alguma coisa que deram para ele, feito aquele cãozinho ali, sabe? No bairro da Marambaia, que se acocorou e fez cocô ali na maior, tá certo? Aí eu contei essa história pro motor Uber, sabe? Falando aí, lembrando questões, porque... Assim, eu não sei, me veio a ideia aí, tem aí uma ideologia comportamental chamada cinismo, tá certo? Ao lado do estoicismo, que no caso do cinismo vem da palavra kiné em grego, kiné, kinoto, ou qualquer coisa assim em grego, que quer dizer cachorro, cão, tá certo? E lembram que o Diógenes ele andava com a lamparina, mas atrás dele vinha um séquito de cães, sabe? que eram amigos dele, sabe? E quando ele ficava ali na barrica, os cães ficavam ali, deitavam ali ao redor da barrica e por ali ficavam, tá certo? E aí se diz então que o Diógenes era um cão, tá certo? E ele amigo dos cães ou qualquer coisa assim. E se relacionou isso, que nem é pra cá, que nem é pra colar, e nasceu a palavra cinismo, tá certo? Que era aquele modo que o Diógenes, sabe, colocou para si de viver. Eu não sei se ele... Me parece que ele teve um desafeto, um desfavor emocional, certo? Uma paixão aí, sabe, frustrada em relação a uma pessoa, tá certo? E por conta disso, sabe, por conta desse fracasso emocional, amoroso, sabe, ele se refugiou nas ruas e trocou de cidade, tá certo? E nesse tempo ali ele estava em Atenas, mas não podia estar em Atenas, ele devia estar na cidade de Filipe, ali, sabe, na Macedônia. Eu não sei como é que era o nome da cidade onde estava Filipe, tá certo? Para encontrar com o Diógenes, certo? Tinha o reino da Macedônia, mas tinha a capital onde o Alexandre morava, residia, tinha seu palácio, aquela coisa toda, era coisa de verificar. Mas depois disso ele foi para Atenas e ficou por lá perambulando, tá certo? Mas ele teve aluno, rapaz, sabe, o Diógenes, sabe? Me dizem até que ele chegou a escrever livro. Agora essas coisas têm que ser verificadas, tá certo? E aí tem que ir para a prova, tem que ir para arqueologia, tem que ir para filologia ou qualquer coisa assim. Rapaz, eu só sei dizer que eu contei para o Motorube, sabe, essa história do Diógenes, quando já são aí, sabe, 16 minutos de vídeo. Aí, rapaz, o seguinte, e tudo isso quando eu falo, eu fico pensando, sabe, nessas condições que a gente tem hoje no mundo, sabe, dos apropriadores dos excedentes da produção desde sempre, sabe, desde quando aí sabe, no mundo histórico, sabe, quando a história se estabeleceu, aí, sabe, o ser humano sossegou, sabe, passou a fazer as próprias casas para morar dentro, ao invés de morar, sabe, dentro de cavernas. E aí, rapaz, sabe, começou a plantar, domesticar semente, domesticar animais, aquela coisa toda. Eu só sei dizer que o que sobrava tinha alguns, sabe, que se aproveitavam dessa sobra aí, tá certo? E botavam para comerciar, botavam para vender e acumulavam ali riquezas, sabe? Acumulavam riquezas. Esses caras, rapaz, atravessaram o tempo, estão hoje aqui entre nós. O Trump é um desses caras. O Helder Barbalho, o governador ali, sabe, aqui do estado do Pará é outro. O primo dele ali na prefeitura de Belém é outro, sabe? Um apropriador dos excedentes da produção. Aprenderam a domesticar aí, sabe, aí, sabe, os costumes, sabe? E a máquina de produzir dinheiro, e estão aí, rapaz, sabe, o Helder Fala Mansa, tá certo, o pai dele é o Jader, tá certo, e o Jader foi governador, tá certo, e eu fui professor na Universidade Federal do Pará na década de 90, por conta do pai do Helder, tá certo, que montou um convênio com a Universidade Federal do Pará, sabe, e entregou dinheiro para uma fundação, para essa fundação contratar professores, e eu fui contratado por essa fundação, tive uma carteira de trabalho assinada. E quem dava o dinheiro para me pagar, rapaz, era o governo do estado do Pará, sabe? Chefiado pelo Jader Barbalho, tá certo? Ele fez essa coisa aí. Com isso, sabe, se garantiu ali em Altamira cursos não mais agora intervalares, mas cursos permanentes, tá certo? Eu fui professor de uma situação de cursos permanentes da UFPA, o pessoal aí, sabe, ali em Altamira fazia um concurso vestibular, tá certo? Entrava na Universidade Federal e eu fui professor durante 4 anos para esse pessoal, tá certo? E quem pagava meu salário era o governo do estado do Pará, cujo governador, sabe, cujo chefe, cujo gestor era o pai do Helder, esse mesmo cara que está aqui.
tanto o Jader como o pai dele, o Laércio, tá certo, como o filho dele agora, o Helder, tá certo? E o Jader Filho, que é ministro do Lula, tá certo? E o primo deles agora, um tal Digo Normando, todos esses caras e todos os outros, sabe, que participam da vida política, tá certo? E desenvolvem cargos públicos em órgãos públicos, essa coisa toda, exercitam a governança, sabe, de cidades e, sabe, de unidades administrativas, essa coisa toda. Todo esse pessoal aí, rapaz, são apropriadores dos excedentes da produção. Eles adquiriram habilidade para isso, tá certo? Eu, no máximo que adquiri foi habilidade, sabe, para envergar um paletó e fazer contrato com pessoas aí, levar processos, constituir processos, aquela coisa toda, por onde eu pude me defender, tá certo? Ser professor também, eu fui professor, do Estado, aquela coisa toda. Eu consegui desenvolver então aí os mecanismos aí, uma maquininha aí, sabe, de ganhar um pouco de dinheiro, de ganhar salário, tá certo? E já outros aí ganham assim, dinheiro aí mais poupudos e aquela coisa toda, tá certo? E assim a humanidade vai levando, rapaz, sabe, dentro aí, sabe, desse sistema aí, sabe, de acumulação. O Diógenes, porra, ele era liso, ele não tinha renda, tá certo? Ele vivia do que davam para ele, tá certo? Ele passava na feira ali em Atenas, sabe, em algum lugar ali, sabe, sentava ali, sabe, num banco ali, sabe, de uma banca onde vendia comida, sabe, aí alguém ali, sabe, que não tinha o saco cheio com ele, sabe, fazia ali um pratinho para ele, sabe, e dava para ele comer alguma coisa, para ele beber alguma coisa, sabe. Ceder banheiro ele não precisava porque ele cagava na rua, tá certo? E com o cu sujo ele ia dormir, rapaz, ver se pode. Pô, o Diógenes era foda. E eu só sei dizer, rapaz, que a vida humana, sabe, eu queria falar de história natural quando eu quis, sabe, me preparar para fazer esse vídeo. Uma vez eu conheci um professor lá em Santarém, que é uma cidade aqui no estado do Pará, ali na beira, nas margens do rio Tapajós, tá certo? E lá tem um campus universitário onde eu fui dar um curso, para um curso de semântica, ver se pode, quando já são 21 minutos de vídeo. Fui dar um curso de semântica e eu estou vendo que a câmera aqui que o smart está funcionando. E lá conheci um professor da universidade, um professor acadêmico, tá certo? Eu não sei se ele era da UFPA ou estava de passagem ali pelo campus de Santarém, eu não sei, pelo campus o quê? Pelo campus administrativo, sabe, da Universidade Federal do Pará, tá certo? Um campus que tem lá. E me parece que ali nesse campus é desenvolvido hoje uma universidade, sabe? A universidade, não sei como é que chama aquela universidade ali. Mas o Lula me parece que criou aqui no estado do Pará 2 universidades. Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu estava em Santarém e conheci esse professor, sabe, e ele começou a falar, assim, eu acho que ele era da área de biologia, sabe, começou a falar, enaltecer a história natural e aquela coisa toda, etc e tal, e me interessou muito aquilo, sabe. Os assuntos de biologia me interessam, tá certo? E quando ele falava da história natural, me interessou também. E eu conheci esse professor lá falando de história natural. E hoje eu quis falar, sabe, para começar, sabe, a fazer esse vídeo. Eu quis ir longe demais, sabe, queria pensar em história natural para falar de história humana, tá certo? Para falar do Diógenes, tá certo? E para falar do Trump e para falar, sabe, dessas questões que nos afligem hoje, sabe, as questões que afligem ali os palestinos na faixa de Gaza. Quando eu ouvi, sabe, a notícia sobre a faixa de Gaza, sabe, falando ali de genocídio e falando ali. Ele tem uma palavra que eles não falam, sabe? Que é holocausto, tá certo? Mas eu acho que é isso, sabe? A palavra holocausto hoje cabe tranquilamente ali para o que estão fazendo contra ali aqueles árabes ali na Palestina. E no fundo hoje o que é mesmo ali o Netanyahu, sabe, com os sionistas ali na cidade, no estado de Israel, tá certo? É promover um despejo, rapaz, um despejo em massa, tá certo? Um despejo territorial. Eles querem a terra dos palestinos ali de qualquer maneira, tá certo? E se de preferência eles querem vizinhos, sabe, bem distantes ali, sabe, os libaneses bem distantes, tá certo? Ali os sírios bem distantes, ali outros árabes bem distantes, tá certo? Eles não querem ninguém ali fazendo fronteira com eles assim muito perto, como é o caso dos habitantes ali da faixa de Gaza, que deveriam ser cidadãos de um Estado palestino ali, tá certo? Mas que não vem sendo dado sabe, atenção para isso ali pelo mundo ali, sabe, pelo mundo ocidental, na Europa, sabe, e por ninguém mais aí, tá certo? Porque é uma dinheirama, rapaz, sabe? Aí nesse ponto eu caio numa outra história, que é essa história da resistência dos capitalistas no mundo, sabe, que se fecham em pensamentos, em conspirações, em confidências, tá certo? Em confidências, tá certo? Que muitas vezes se tornam inconfidências, tá certo? Conspirando contra o mundo e contra as pessoas, tá certo?
Tá certo? Conspiração de aristocratas contra ali os populares na Ágora, por exemplo, ou de patrícios contra plebeus, tá certo? E dos plebeus também contra os patrícios, tá certo? Porque o ser humano vivemos nós, sabe, o tempo todo aí, sabe, pensando e conspirando, sabe, ali, sabe, falando baixinho certos assuntos, tá certo? Porque no fundo mesmo a gente tem medo, rapaz, sabe, de sucumbir, de morrer, rapaz, sabe, de fome e de outras questões aí, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que aí veja, o fato é que a gente vive hoje, sabe, uma situação aí de agonia muito grande, tá certo? E de disputa, então a gente vê essas questões aí do Trump, tá certo? Eu falava ontem, no vídeo de ontem, certo? Eu fiz vídeo ontem, eu não sei, mas eu falava de uma tal de CEPAC, que é uma conferência, sabe, que os conservadores ali, anglo-saxões, sabe, promovem, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, sabe, e aqui no Brasil e na América do Sul. Mas o fato é, rapaz, sabe, que existem aí, sabe, pessoas que formam fundos aí, fundos financeiros aí, sabe, para fomentar, ativar organizações, sabe, que promovam conspirações, que promovam confidências entre eles, tá certo? E assim que tramem contra aí, sabe, contra o patrimônio da sociedade, o patrimônio da maioria, tá certo? Para esses caras acumularem, rapaz, os caras trabalham em favor dos apropriadores dos excedentes da produção, é isso, no fundo é isso. Em favor dos capitalistas, tá certo? No fundo é isso, é para o que nós temos, tá certo? Quando já são 25 minutos de vídeo. E eu estava assistindo um vídeo do Bob Fernandes, sabe, onde ele falava, ainda vou ver isso aí, sabe, e falava da Atlas Network e não sei mais o que. Eu não sei, eu anotei alguma coisa aqui sobre a Atlas. Eu não vou achar, tá certo? Quando eu falava do Bob Fernandes, eu não vou achar agora aqui, mas sim, da Atlas Network. É uma organização aí, sabe, desenvolvida aí por estadunidenses, sabe, que promovem aí, sabe, conspirações, atentados contra os interesses públicos de um modo geral, tá certo? A União Soviética, bicho, ela não caiu assim de maduro, não, tá certo? Ela caiu porque foi empurrada para cair, para ser destruída, tá certo? O capitalismo, sabe, os liberais mundo afora, tá certo? Aí nesse ponto a gente vai resgatar a presença de um cara chamado Friedrich Hayek, Milton Friedman e outros aí, sabe, liberais, sabe, que desenvolveram organizações para pregar o liberalismo no mundo, tá certo? Teve um tal de Fichte, que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou aí, sabe, ouvir de novo o vídeo, sabe, do Bob, onde ele faz, sabe, essa denúncia aí. Mas houve um Fish que foi um soldado inglês, sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, e quando o conflito acabou, sabe, ele passou para a vida civil. Ele teve assim, sabe, tem uma palavra que traduz assim, sabe, aquilo que aconteceu com Paulo de Tarso, sabe? Não vem agora a palavra, sabe? Mas de repente ele teve um insight assim, sabe? E descobriu que ele precisava, sabe? Combater o comunismo, sabe? Que ele não falou no nazismo, não. Ele pensou no comunismo no mundo, tá certo? Ele foi pro campo aí da direita, tá certo? E começou aí. Ele terminou conhecendo o Milton Friedman, tá certo? E o Friedman disse: espera lá, o que é que tu pretendes fazer? Aí ele disse: não, eu vou entrar na política. Ele disse: não, não entra por aí, não vai por aí, tá certo? Vai por outros caminhos aí, tá certo? Procura contato, contato com pessoas, sabe? Procura fomentar a ideia em cabeça de pessoas, tá certo? Foi quando nasceram essas ONGs aí, tipo a USAID e outras organizações aí estadunidenses, sabe, que vem para o Brasil. Aqui no Brasil, aqui a Amazônia está contaminada por essas organizações, sabe, do terceiro setor. É isso, tá certo? Onde eles têm uma finalidade ideológica, rapaz, de fazer a cabeça dos outros aí, tá certo? E disputam junto com organizações aí religiosas, sabe, aqui na Amazônia. Os caras têm penetração, rapaz, até lá, sabe, nas áreas das tribos indígenas, vê se pode, por uma porra dessa. Fazendo ali conversão de indígenas para esse credo capitalista deles aí, liberal, tá certo? E quando a gente chega a pensar que os neopentecostais, sabe, que são o inimigo, sabe, que a gente deve pôr o foco, tá certo? Tem aí, sabe,
fundos que fomentam a formação, sabe, de agentes nesse campo aí dos neopentecostais, sabe, financiando pastores evangélicos, sabe, ajudando esses pastores aí a abrirem, sabe, templos evangélicos, aquela coisa toda. Mas tem outros aí que enveredam no campo da política, por exemplo, aquele tal de MBL, sabe, e outros grupos aí, aquele grupo da Carla Zambelli, sabe, em 2013, que foram financiados aí para dar um golpe de Estado contra o petismo, tá certo, e pegou a Dilma ali mais adiante. E a própria eleição é do Bolsonaro sem antes, sabe, fazer o Michel Temer, vice da Dilma, sabe, assumir a Previdência, tá certo? E encaminhar um projeto, uma plataforma ideológica chamado Ponte para o Futuro, tá certo? Eu já estou com 29 minutos de vídeo. Eu só sei dizer, rapaz, aqui o capitalismo, ele está estabelecido aí, mas ele não está estabelecido aí no mundo natural, da história natural, de modo natural, tá certo? Não tem isso, rapaz, sabe? Os seres humanos atuam profundamente aí, sabe, aí fazendo derrubações, tá certo? Fazendo enfrentamentos. Nós temos seres humanos que são predadores, rapaz, essa é a questão, tá certo? Devemos ter isso na mente da gente, tá certo? Eu falava ainda agora no vídeo que não houve, tá certo? Que Yeshua, sabe, quando aí, sabe, organizou o pensamento moral dele, tá certo? Ele falou do amor que se deve ter, sabe, pelo semelhante, tá certo? Primeiro amor a Deus, ao Criador, tá certo? E depois amor aos semelhantes, tá certo? Às criaturas, tá certo? As criaturas de Deus, tá certo? Só que, sabe, aí, sabe, essas criaturas de Deus, aí, sabe, num certo ponto, umas delas aí, sabe, com medo de morrer, se dedicam a catar, sabe, as sobras do excedente da produção, tá certo? E com essas sobras fazer aí, armar privilégios, tá certo? Que permitam multiplicar essa acumulação aí de meios, de recursos materiais, de meios econômicos, que garantam, sabe, a sobrevivência dela, sabe, e dos que estão próximos dela, por sangue, tá certo? E aí, bicho, os outros que não têm sangue, sabe, são desprezados, se tornam meios aí, sabe, que facilitam a tomada, sabe, a tomada de esforços, sabe, e para permitir a acumulação maior desses tais excedentes da produção, tá certo? Eu fico por aqui, digo que meu nome é Ernest Caboclo Falador, tá certo? E que tem um canal, certo? É quem fala muito da Bom Dia Cavalo. Foi o que eu pude produzir para hoje, bicho, tá certo? Porra, bicho, olha. Fiz a primeira gravação, não deu certo, tá bom? Bom dia, bom dia.